No nacional é impressionante. Acho que, se não me engano, no último ano foram 180% de crescimento. Uma loucura. O que é que eles oferecem? Um pacote tecnológico grande. Quando é que eles começaram isso? Quando a gente estagnou. A gente era igual na década de 70 e eles continuaram. Porque eles trabalharam ciência básica, porque eles trabalharam educação. E aí eles vão colher lá na frente tecnologia e inovação. Ponto. Ou a gente faz isso, e nós, como universidade tecnológica, temos o dever de trabalhar isso. Tecnologia e inovação. Fazer ciência básica é importante? É importante. Mas nós temos que aplicar a nossa ciência básica. Se nós não aplicarmos, ninguém vai aplicar. Essa é a realidade. Então, ou a gente vai ser igual a todo mundo, ou a gente vai ter um diferencial. E aí é que eu digo, a gente pode induzir e ter vantagens competitivas dinâmicas nesse processo. Então, isso é a PITSE, gente. A PITSE, vocês vão ouvir muito falar de PITSE. A PITSE deu origem a uma outra política nacional. A política de desenvolvimento de produto, ou produtiva, na verdade. O desenvolvimento produtivo no país, na real, assim, gente, causou algum desconforto no setor agrário, no setor industrial, tradicional. Olha, e aí houve uma pressão nacional, uma pressão no Congresso Nacional para que se fosse ampliada a PITSE. Porque a PITSE, vocês vão ver, as áreas de interesse da PITSE são nanotecnologia, eletrônica, microbiologia e energias renováveis. Então ele trabalha muito focadinho, olha, vamos trabalhar nisso aqui, gente, é aqui que a gente vai chegar. A PITSE é ótima. Aí a PDP foi assim, olha, mas eu sou do setor couro calçadista, não fui contemplado. Como é que acontece um negócio desse? Pressão em cima dos deputados e senador. Então vamos fazer uma lei. Essa lei é uma lei mais ampla. Ela considera umas outras áreas e tal. Porém, na prática, e vocês podem observar, se a gente pegar um histórico de editais públicos, que a gente vai falar mais adiante, mas se a gente pegar um histórico, a gente vai perceber que, embora exista a PDP está ali e tal, bem estruturadinha, a gente vai ver logo adiante, mas a base disso tudo está na PITSE. Então, continua se desenvolvendo a PITSE. Enquanto a gente estiver precisando, trabalhando e estruturando as linhas, a gente precisa ter realmente um norte. Então vem a ser um desdobramento da PITSE, considerando as áreas estratégicas e os setores portadores de futuro. E essa palavrinha, setores portadores de futuro, existe no Brasil inteiro. No Paraná foi feita uma pesquisa, um levantamento pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná, através do Observatório Orbis, há uns 2 ou 3 anos. Foram identificados os setores portadores de futuro. Foram feitos caravanas em todas as regiões do estado e eu acredito que em cada uma dessas regiões alguém dos nossos campi participou dessas discussões para saber, olha, qual é o setor portador de futuro aqui da região. Não teve novidade nenhuma, além daquelas que a gente já conhece. Cada campus mais ou menos tem mapeado para onde vai. E quais são as suas características, quais são as suas necessidades e quais são as suas competências. E a competência regional. Então, só para terem uma ideia, no Paraná ficou lá, olha, o bioetanol ficou como sendo um grande setor de portador de futuro. Bom, não é novidade para ninguém, quer dizer que o etanol há 3 anos atrás já estava bombando e que era um grande setor portador de futuro. Então, são coisas meio óbvias, mas que parece que a gente tem que ficar repetindo. E a gente não estava preparado. Se a gente observar a crise do etanol que a gente tem hoje, é porque, embora fosse óbvio que isso ia crescer demais, o setor de álcool no Paraná, no Brasil, enfim, a gente não se preparou. Tá aí o preço do etanol hoje na bomba. Por quê? Porque o produtor está vendendo açúcar. Óbvio, se eu sou empresário, me pagam mais pelo açúcar e eu posso vender o açúcar com maior facilidade do que eu vendo o etanol, o que eu prefiro? Vender o etanol a um preço mais barato para fazer o bem à sociedade em geral ou vender o açúcar para fazer o bem ao meu patrimônio pessoal? Isso é meio que, né? Tá lá no pressuposto de uma empresa, gente. Quer dizer, aí faltou, basicamente, os governos intervirem
e para que a gente tivesse esse tipo de desenvolvimento. Quer dizer, eu naturalmente eu tenho aqui estruturado a cadeia produtiva através de uma grande empresa tipo a Petrobras, trabalhando isso. Já que a Petrobras tem o monopólio da extração de petróleo no país, ela poderia trabalhar em paralelo, e ela trabalha, mas para a gente ter essa regulação de mercado, para a gente não ficar à mercê desse tipo de coisa que aconteceu agora. Pode-se dizer, então, que o Brasil possui um norte em relação aos dispêndios para CTII. Pode-se dizer. A gente hoje está bem melhor do que já esteve antigamente. E aqui está a PDP, num slide bastante carregado, mas que eu quis deixar ele bastante carregado mesmo, mas depois vocês podem dar uma lida com mais tranquilidade, é um material para vocês. O objetivo central, então, né, é dar sustentabilidade ao atual ciclo de expansão. Quer dizer, quando se pensou nela, há 4 anos atrás ou mais, na verdade já se sabia que o Brasil ele ia encarar 7% de crescimento como teve o ano passado, 4,5%, 5% que vai ter esse ano, mais alguns, provavelmente o ano que vem de novo vai ser uns 5%, porque a gente tem o Brasil está em alta. Quer dizer, o que está em alta no Brasil? A autoestima do brasileiro. E aí a gente tem que dizer, tem que dar a mão à palmatória, gostando ou não do Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o nosso último presidente, ele elevou a autoestima do brasileiro, que disse, olha, a gente pode, a gente consegue. E elevar a autoestima de um povo é meio caminho andado. Qual a grande diferença do brasileiro pro americano? Né? Todo mundo diz, o americano é soberbo. Não, o americano tem autoestima lá em cima, eu posso, eu consigo, eu vou e faço. O brasileiro, graças ao bom pai, está caindo a ficha que ele pode, que ele consegue, que a gente vai dar a volta por cima. Isso é um ponto extremamente positivo de uma política de 8 anos para cá. De dizer, olha, a gente pode. Se a gente tem condições agora ou não, a gente não sabe. A gente pode conseguir essas condições, a gente pode mudar, a gente pode melhorar, mas a gente pode fazer, companheirada. E esse foi um ponto importante. Por que foi um ponto importante? Porque logo em seguida houveram as vitórias. E aí, diga-se de passagem, a gente está atrasado com aeroporto, com infraestrutura, com isso, com aquilo. Tudo verdade, tudo verdade. Porém, vai sair a Copa do Mundo e a gente vai mostrar que a gente pôde organizar uma Copa do Mundo à altura. Quer dizer, a gente conseguiu mobilizar, a gente conseguiu fazer com que a economia girasse. Então já está previsto, desde lá de trás, que a economia vai ter que girar. Não tem como a gente produzir obras gigantescas sem a economia girar. E a economia gira através desse tipo de coisa também. E logo em seguida a gente tem Olimpíada. Ou seja, são 10 anos, a gente vai ter 10 anos de crescimento absurdo no país, que a gente não viu. Os nossos filhos vão acompanhar isso, com certeza, esse crescimento, porque isso foi uma política conquistada. As bases não foram feitas por esse governo, é verdade. A gente tem bases de ciência, tecnologia e inovação discutidas e estruturadas lá no tempo, do Collor, inclusive. Não só do Fernando Henrique Cardoso e não do Itamar, mas do Collor, do próprio Figueiredo, acho que nem tanto, mas mais para frente, um cara que fez a expansão dos Cefetes no Brasil foi o próprio Sarney, nosso presidente do Congresso. Fez a expansão dos Cefetes no Brasil. Boa parte, ou uma grande parte dos Cefetes que tem aí, começaram através da linha de expansão. Quer dizer, já tinha uma proposta. O Collor loucão falou, olha, nossa indústria é uma porcaria. Vou acabar com essa reserva de mercado. Ou vocês se estruturam, meus jovens, ou vocês vão quebrar tudo. Pô, parecia loucura na hora, deu uma chamada em todo mundo e com aquele jeitão a gente entrou num processo de qualidade que ajudou. Então são políticas que vêm vindo de muitos anos. A gente vai ver que o arcabouço legal para colocar dinheiro em ciência, tecnologia e inovação não é de agora, é de lá de trás, da década de 60 do século passado. Então, tem muita coisa por aí. Então, desafios: ampliar a capacidade da oferta, preservar a robustez do balanço de pagamentos, elevar a capacidade de inovação do país e fortalecer as micro, pequenas empresas. É
fato mundial que quem garante emprego, renda para as pequenas cidades, para as regiões, para tudo, são as micro e pequenas empresas. As grandes empresas são importantes, são extremamente importantes. Desenvolvem ciência, tecnologia e inovação, desenvolvem ciência, tecnologia e inovação. Mas as micro e pequenas empresas também desenvolvem ciência, tecnologia e inovação com uma vantagem competitiva. Qual é a vantagem? Elas são ágeis. Elas não são burocráticas. Elas conseguem fazer uma interação com o setor educacional e científico muito melhor do que as grandes corporações, que já tem uma série de artefatos internos, normas rígidas, enfim. As micro e pequenas, elas fazem isso ou elas morrem. Então eles nascem numa dinâmica diferente, e aí entra um grande papel das incubadoras de empresas, entra um grande papel dos parques tecnológicos em incentivar, e do nosso programa interno, o Hotel Tecnológico, as nossas pré-incubadoras, de incentivar o empreendedorismo. Falei devagar porque eu sempre corto, eu falo empreendedorismo. Então, o empreendedorismo de maneira inovadora. Pô, professor, mas o setor tradicional não é importante? É importante, é extremamente importante. Mas nesse momento o que a gente precisa é inovar. Então a gente precisa de empreendedores inovadores. E aí por isso que fortalece as micro e pequenas empresas. Macrometas para 2010, essas macrometas já foram estipuladas até 2015, elas não estão ainda porque houve uma transição de governo. Metas por programas específicos, então vai vir esse ano um recheio completo para esse programa. Políticas em 3 níveis, ações sistêmicas focadas em fatores geradores de externalidades positivas. O que seria isso? Como é que eu posso integrar esse pessoal? Programas estruturantes, sistema produtivo orientado para os objetivos estratégicos, aqueles que vinham lá da PITSE. Destaques estratégicos, temas de política pública escolhidos deliberadamente em razão da sua importância. A gente falou de um tema desses, que foi a vacina contra a gripe. Quer dizer, esse é um tema público, então há uma intervenção, olha, eu quero, nesse momento a gente precisa desenvolver isso. Então eu faço uma intervenção pública positiva nesse sentido. E aí estão as áreas. Eu confesso para vocês que a gente vai passar direto nisso, porque senão a gente vai ficar 2 dias falando sobre isso, né? Então, complexo industrial de saúde é importante? É importante. Tecnologia da informação e comunicação, fundamental. Em qualquer país desenvolvido, subdesenvolvido, que não tem desenvolvimento, tecnologia da informação e comunicação é importante. Senão a gente não estava falando com vocês hoje. Se nós não tivéssemos as TICs e o desenvolvimento disso, quer dizer, a gente não estaria hoje nos comunicando, não estaríamos com um arcabouço todo de infraestrutura. Elas são transversais. Eu posso colocar TIC em praticamente tudo. Se eu fizer um desenvolvimento de um produto na área de saúde, ele pode ter TIC junto. Então, TIC hoje, ele é transversal. Se alguém me perguntar assim, qual uma área de futuro, professor? Mecânica é de futuro, é sempre de futuro. Eletrônica é sempre de futuro, é sempre de futuro. Agora, TIC é mega futuro. Porque TIC está em tudo. TIC é transversal. A mecânica, ela vai até um determinado momento, a agronomia vai até um determinado momento, a eletrônica vai até um determinado momento, a administração vai até um determinado momento. Agora, TIC, ela está em todos. Se eu olhar hoje, sistemas embarcados, eletrônicos, não sei o que, tem TIC. Se eu observar os sistemas automotivos mais desenvolvidos, tem TIC na mecânica, para controles. Então, se eu observar tudo, TV digital, TIC. EAD, TIC. Professor, então tem tudo? Tem. TIC. Esquece. Quem não tiver TIC... Há uma defasagem no Paraná, de 8.000 vagas. Então, se alguém me perguntasse assim, vamos incentivar os cursos de tecnologia da informação e comunicação na UTFPR, isso é uma boa medida, professor? Na minha opinião, é uma excelente medida.